Aí a criminologia, antes disso, ela não era considerada uma ciência, né? Nós temos a fase pré-científica e a fase científica da criminologia, né? Bom, beleza. Então, hoje não há dúvida, né, que ela, a partir ali dos estudos positivistas de Lombroso, ela se tornou efetivamente uma ciência. Ela é uma ciência empírica, empirismo, de análise no fato, ali no mundo dos fatos, né? Interdisciplinar, ela envolve estudo de várias disciplinas e ela tem um objeto. Aliás, ela tem um meio de análise, né? Que é o crime, o delinquente, a vítima e o controle social do comportamento delitivo. Então, esse ponto 1 aí tem que estar martelado na tua cabeça. Bom, ela é uma ciência do ser, ao contrário do direito penal, que é uma ciência do dever ser, dogmas, regras fixas, né? Não, ela é uma ciência do ser, empírica. Nós vamos analisar o seu objeto no mundo visível, no mundo real. Tá? Bom, então olha que interessante. O saber comum ou popular está estritamente ligado a experiências práticas, mas a partir de um caso. E é justamente isso o método da criminologia. Ela é empírica, ela é indutiva. Parte-se de um caso para o geral. Ela não é dedutiva do caso geral para o caso particular. Tudo bem? Então, esse primeiro slide ele é importante nesse sentido. Não podemos ter dúvida disso. Bom, então tá aí. Ela é uma ciência empírica, interdisciplinar, do ser, eu já falei isso. Olha o que o Rafael Garófalo falava lá da segunda fase positivista da criminologia. É uma ciência que tem por objeto o estudo causal explicativo do delito. Então levem isso para a prova. Método indutivo, empírico e interdisciplinar. Ao contrário do direito penal, que é uma ciência normativa, usa lógica abstrata, né? Metodologia lógica e abstrata. É uma ciência do dever ser, né? Porque através das normas nós vamos estipular um modelo de comportamento. E o direito penal ele já usa o método lógico dedutivo, ao contrário aí da criminologia, que usa o método indutivo. Criminologia, direito penal e a política criminal são coisas que não podem confundir na tua cabeça, né? Então veja, a política criminal ela fornece aos poderes públicos algumas informações. É como se fosse uma ponte entre o direito penal e a criminologia, né? Diretrizes, soluções para o fenômeno da criminalidade no campo da prevenção. Ah, professor, a política criminal ela tem um método próprio? Não, porque vão dizer que ela não tem autonomia de ciência ainda, a política criminal. Tá? Isso é importante. Agora, como é que ela vai atuar, a política criminal? Ela vai melhorar um sistema, né? Por exemplo, olha, melhoria do sistema de iluminação em locais de crime noturno. Então ela vai propor soluções, basicamente é isso. Então não podemos confundir nenhuma das três áreas. Criminologia é uma coisa, direito penal e política criminal é outra coisa. Criminologia, método indutivo e empírico. Direito penal, método dedutivo, lógico e abstrato. Certo? Travou aqui, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, travou o slide. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Só um minutinho, pessoal. Só um minuto. Peraí. Agora sim, acho que voltou, né? Voltou aí? Voltou, né? Desculpa aí. Voltou, Angelita. Agora voltou. Então, olha só para voltar aqui no segundo slide. A gente começou com esse, depois a gente fez a diferenciação entre criminologia, direito penal e política criminal, cada uma na sua área, mas eu acho que o áudio foi bem explicativo, deu para vocês captarem, né?
Thiago, valeu. Agora voltou. Criminologia, método indutivo, empírico. Direito penal, método dedutivo, lógico, abstrato. Tudo bem? Pronto. Bom, dá uma olhada nesse quadrinho aqui, que interessante, né? Nós temos o conceito tradicional de criminologia e o conceito moderno. Então, o conceito tradicional é o estudo do crime e do delinquente. Mas um conceito mais moderno, por exemplo, vai incorporar a vítima e o controle social. Tudo bem? Então, isso é importante. Nós temos esse conceito mais tradicional e esse conceito mais moderno. No conceito mais tradicional, nós temos uma orientação repressiva. E no conceito mais moderno, uma orientação prevencionista. Olha a diferença. Isso pode aparecer na tua prova. No conceito tradicional, eu queria tratar o criminoso. Num conceito moderno, a intervenção é no cenário do crime. Então, o crime ocorre e ele deve ser enfrentado no âmbito da comunidade. Tudo bem? Num conceito tradicional, nós vamos estudar a etiologia. O que é isso? As raízes da criminalidade. Já num conceito moderno, nós vamos estudar os modelos de reação ao delito. Como é que se dá esses processos de criminalização? Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Muito importante, tem que estar bem desenhadinho aí na sua cabeça. Certo? Tudo bem? Beleza. Continuando. Bom, nós vamos estudar as escolas da criminologia, mas já leve isso contigo. Para a escola clássica, o crime é um ente jurídico. Tá? É o que a gente define como crime. Mas para a escola positivista é um fato humano e social. Lá nos positivistas nós vamos ter Lombroso, né? A história do determinismo. Né? O ser humano já nasce doente, capaz de cometer crimes, né? Porque ele não se desenvolveu, é o atavismo, né? É um ser humano atrasado. Beleza? Bom, então eu queria que vocês soubessem que o criminoso, você já deve até saber disso, nem sempre a ideia de criminoso foi a mesma durante as escolas. Na escola clássica, é uma pessoa normal, mas que faz mau uso da sua liberdade. Então ele é um pecador, pessoal. Ele escolhe o mal. Cuidado. Quando eu falo em escola clássica, eu falo em livre-arbítrio. Tem que ter livre-arbítrio, tá, pessoal? O criminoso, ele comete o crime porque ele quer. Tá? Beleza? Tiago, muito bem. Pai da criminologia é o Lombroso com a obra O Homem Delinquente. Foi ali que a criminologia se tornou uma ciência propriamente dita. Nós temos a escola positivista e aqui nós vamos, se lá nos clássicos nós tínhamos o livre-arbítrio, aqui nós temos o determinismo biológico, né? Ou os processos causais alheios, determinismo social. Os positivistas eles vão rejeitar essa ideia de livre-arbítrio. Pelo contrário, eles vão pela ideia de criminoso nato, né? De Lombroso, o cara já nasce criminoso. Cuidado, na primeira fase, Lombroso, criminoso lato, e numa segunda fase, Ferri e Garofalo. Determinismo social. Beleza? Cuidado com isso. Tem sim. Você quer que eu mande o material agora ou depois da aula? Tem como disponibilizar, com certeza. Tá? Eu vou deixar meu e-mail aqui, ó. Aí depois vocês me mandam um e-mail, eu respondo com o material, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um drive, meu drive aqui, vou subir os dois materiais e já vou compartilhar o link com vocês. Aí, se vocês quiserem já baixar aí, tá? Deixa eu fazer isso aqui agora, peraí, rapidinho. Bom, tô subindo os dois materiais no drive e aí eu já compartilho com vocês
desde já, né? Não sei se vocês chegaram agora, né? Cara, eu fiz uma live, a menina me chamou para fazer uma live aqui de um podcast e deu problema no Instagram. Não convidou as pessoas, cara, que coisa chata, fiquei muito chateado. Mas depois assistam lá no feed, porque tem algumas dicas importantes de concurso, sabe? Foi bem legal. Bom, vamos lá então, vamos continuar aqui, só um minutinho, só para eu compartilhar aqui. Compartilhar. Acesso qualquer pessoa com o link. Beleza. Olha aqui, ó. O link tá aqui, tá, pessoal? Aí, ó, só pegar e compartilhar aí. Só pegar e baixar aí essa. Eu vou colocar a aula de ontem também, tá? Só um minutinho. Tá aqui a aula de hoje e a aula de ontem. Beleza, vamos voltar então. Falamos dos clássicos, falamos dos positivistas nas suas duas etapas, né? Essa correcionalista cai menos, tá, pessoal? Então, mas eu vou falar. Criminoso para eles era um ser inferior, incapaz de guiar livremente a sua conduta. Tá? Cai menos essa aqui. Escola marxista, ou também chamada de crítica. Cuidado, essa FGV gosta dela, né? O criminoso era uma vítima da sociedade e das estruturas econômicas. Né? Aquela coisa do marxismo, falta de oportunidade, né? Barata, né, pessoal, um escritor que a FGV gosta muito, ele tá aqui, ó. Tá? Então se situem aí. Ele fala aí de uma criminologia crítica, né? A gente vai falar dele aí com calma. Bom, beleza. E aí nós temos a escola atual, também pouco conhecida aí, né? Criminoso é um homem real e normal que viola a lei penal por razões diversas, né? Pode ser elementos biológicos, psicológicos ou sociais. Então, essa aqui tem que saber, essa tem que saber e essa aqui tem que saber também. Tá? Essas definições. Bom, mudando um pouco de assunto. Síndromes, pessoal. Síndromes, né? Nosso amigo Tiago aí já tinha falado da importância de saber isso aí. Com certeza. Síndrome de Estocolmo, a vítima ela desenvolve sentimentos de afeto, simpatia e empatia pelo agressor. Né? Veja que é um transtorno de defesa, mas é inconsciente. Nós temos a síndrome de Londres, a vítima desenvolve uma antipatia pelo agressor, ela discorda do seu comportamento, né? Importante também. Síndrome de Lima, o agressor é que agora ele pode desenvolver afeto ou simpatia pela vítima. Em alguns casos ele vai defender dos outros criminosos. Isso às vezes aparece nas provas aí e a gente tem que saber. Síndrome de mulher de Potifar, né? A mulher acontece também demais, né? Às vezes a mulher é rejeitada e aí ela acusa, né, o agressor de um crime sexual que na verdade não existiu. E a síndrome de Barbie, essa aí é nova, hein, Tiagão? Também não conhecia essa aí não. A mulher é moldada pela sociedade desde criança como algo coisificado. Né? Achei aí interessante essa nova aí. Tá? Levem para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a criminologia crítica. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, tá? Então é uma teoria que tem inspiração no marxismo. Olha aí o Alessandro Barata, né, pessoal? A questão do labeling approach, etiquetamento, né, definir quem era criminoso, a própria sociedade, né? Nós temos aí, quando a gente fala algumas palavras-chave, seletividade, selecionando quem são os criminosos, né? Pobres, negros, egressos de outras minorias, né? Cuidado, tudo isso aí é importante.
E essa criminologia crítica ela vai questionar o controle social. Nós temos controle social formal e informal, né? Então, o controle social é formal, sistema de justiça criminal. Esse sistema de justiça criminal ele é totalmente seletivo e estigmatizante, pessoal. Ele vai estigmatizar principalmente os negros, aí os pobres, né? Então a criminologia crítica ela opta pela análise dessas condições objetivas, né? Ela faz ela permeia aí a sociedade capitalista, né? Os fenômenos dos desvios, né? As lutas de classes, o patrão e o oprimido, né? Os detentores de poder, tudo isso aí ela vai trabalhar. Importante, é muito importante esse slide aqui, tá, pessoal? Bom, que mais? Olha, a criminologia ela tem por objeto tanto a criminalidade quanto o processo de criminalização. Se a gente for analisar uma vertente mais tradicional, a criminologia seria ontológica, pré-constituída, a criminalidade, aliás, né? Explicada por defeitos dos sujeitos. Nós teríamos alguns modelos biológicos, genéticos, culturais, uma criminologia tradicional. Né? Veja que a escola penal clássica ela tinha preocupação exclusivamente com o crime. Esquecia-se o delinquente. Agora, os clássicos, né? Os positivistas não. Aí nós já viramos o enfoque do microscópio para o criminoso e o seu comportamento delitivo. Qual que era o seu passado, né? A hereditariedade, né? Aquele cara já nascia bandido e o seu filho também já seria por causa da hereditariedade, né? Então nós vamos virar a luneta para o criminoso. Clássicos, crime, criminosos, o delinquente. Né? E é engraçado que foi nessa fase da criminologia que surgiu a chamada criminologia clínica, né? O que é essa criminologia clínica? O estudo do criminoso através de pesquisas em laboratórios, unidades prisionais. Né? A gente, na criminologia, não é crítica, é clínica. Aqui nós tentaríamos medidas ressocializadoras do preso. Tá? Bom, aí, pessoal, que eu queria que vocês soubessem, a criminologia crítica ela veio para romper com essa ideia tradicional, a crítica, né? E aí ela calçado no que a gente chamou de teoria do consenso, ela queria romper com isso, a criminologia crítica. Então, nas teorias do consenso, o direito penal seria uma convergência de vontade dos membros ali daquele determinado grupo social. Aqueles membros eles escolhiam valores indispensáveis e relevantes. Se eu violasse essas questões, eu merecia uma repressão por meio do direito penal. A criminologia crítica não, ela muda isso aí. Por meio de um viés marxista, ela está fundamentada nisso, né? Então ela vai dizer, olha, a sociedade ela é composta por luta de classes. E a classe dominante, ela precisa manter a classe dominada dominada. E o que a criminologia crítica fala? Que ela faz isso por meio do direito penal. Ela usa o direito penal para manter essa dominação. Né? Olha só que interessante. Como consequência dessa compreensão, a criminologia crítica nega a legitimidade do direito penal. O direito penal não serve para nada, a não ser para estigmatizar mais as pessoas. Cuidado com esses nomes, tá? Juarez Cirino dos Santos e Nilo Batista. São grandes expoentes da criminologia crítica. Beleza? Pode aparecer aí também aí na sua prova. Show? Bom, quais são os postulados da criminologia crítica, pessoal? Anotem. Fundamento conflitual do desvio. A criminalidade surge em resposta a um conflito social.
máxima relevância do desvio secundário. As instâncias de controle social, ao invés de combater, elas impulsionam esses processos de estigmatização e etiquetamento. Justiça de classe. A justiça é seletiva, é discriminatória. Ela recruta sua clientela lá embaixo, nos altos e baixos estratos sociais. Isso aqui é muito importante, tá? Para a tua prova. Atitude empática em relação ao desviado. Apreço em relação ao criminoso comum. E atitude hostil e beligerante, né? Para o criminoso pobre, um comportamento. Para o rico, outro comportamento. E a criminologia crítica, ela vai falar do abolicionismo, né? Que é outra matéria da nossa prova. Olha como tem relação. Então, nós vamos ter uma descrença no papel das instâncias de controle formal. Nelas, a polícia, o Ministério Público, a Justiça, nós não vamos confiar. Então, olha só o que o professor Juarez Cirino ele fala, né? O processo de criminalização, tanto na produção como na aplicação das normas, ele protege seletivamente os interesses das classes dominantes. Então, ele faz uma pré-seleção, né? Quais são indivíduos estigmatizáveis, distribuídos nas classes sociais subalternas. A punição é administrada pela posição de classe do autor, uma variável independente que determina a imunidade das elites e a repressão das massas miseráveis. Ele vai falar, olha, o direito não é neutro. Não. Ele reflete um modo de produção da sociedade. E o Estado, por sua vez, é a organização política do poder das classes hegemônicas, tá? Muito interessante isso aqui que o professor Cirino fala, tá? Beleza, vamos em frente, Que mais? Bom, vamos lá. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar um pouquinho agora de vitimologia. Quem que é o pai da vitimologia? Benjamin Mendelssohn, né? E o Mendelssohn ele faz uma classificação das vítimas. Isso aqui cai demais em prova, tá? Então nós vamos ter as vítimas ideais, vítimas completamente inocentes, que não apresentam participação ou a sua participação é insignificante, vítimas menos culpadas que os criminosos, vítimas ex ignorantia, né? Pela sua negligência, elas acabam colaborando para a ocorrência do crime. Vítimas tão culpadas quanto os criminosos. Aqui a participação da vítima é essencial, né? Então nós temos a torpeza bilateral nos dois crimes, no estelionato, o aborto consentido, a rixa, né? A participação dos dois lados. Temos as vítimas mais culpadas que os criminosos, são vítimas que, segundo o professor Benjamin, elas dão causa à infração penal, e as vítimas como único culpadas, que são as vítimas agressoras, simuladas ou imaginárias. Então, cuidado com essa classificação, também grande chance de aparecer em prova aí. Coloquei uma questãozinha da FGV aqui, que caiu para juiz de direito substituto. Normalmente não aparece essa classificação de Hans von Henting. É outro grande mestre aí da vitimologia, né? Pode ser, é um chute, vamos imaginar que eles cobrem isso, né? Nós temos as classificações das vítimas, e esse Hans von Henting, ele também faz uma classificação do tipo psicológico. Olha que interessante, né? Então, olha só, olha o fragmento. É o indivíduo que se encontra em situação tão perdida que movimentos defensíveis parecem impossíveis. Ele está totalmente perdido. Ou mais danosos que a lesão provocada pelo criminoso. E aí a FGV quis saber qual é o tipo psicológico desse indivíduo. Olha que doideira, pessoal. Solidário, depressivo, bloqueado ou tormentoso. Isso não costuma cair, tá, pessoal? Não costuma cair em prova, mas eu achei interessante. Então vamos falar um pouquinho sobre esse Hans von Henting, né? Ele é de 1948. É o alemão radicado nos Estados Unidos. Então ele vai dizer que entre o agressor e a vítima há uma certa conexão, né?
que é isso? A vítima ativamente leva o agressor à tentação. Se há criminosos natos, ele vai dizer também que há vítimas natas, né? E aí ele faz outra classificação de vítimas, né? Vítima jovem, a juventude é um período mais perigoso da vida. Mas veja, se eu tivesse que decorar essa classificação de vítimas, eu acho que é melhor vocês decorarem a de Benjamin Mendelssohn, tá? Ela costuma aparecer mais, mas está aí de qualquer forma. Ó. Vítima mulher, né? O gênero feminino tem sua fraqueza reconhecida pela lei. Vítima idosa, né? No idoso há uma combinação de patrimônio, fraqueza física, vítima doente mental, vítima imigrante ou minoritária. Né? São vítimas que, segundo ele, podem ser vítimas de crimes de estelionato. Né? Então é uma classificação que cai menos, mas, enfim, eu trouxe aí para vocês. E olha os tipos psicológicos que ele fez. Tipo depressivo, pessoa com desejo subconsciente de ser aniquilado. Tipo ganancioso, aquele que quer obter dinheiro fácil. Tipo lascívio, mulheres ou jovens de meia idade que têm sua sensualidade como fraqueza. Tipo solidário. Tipo tormentoso, indivíduos tiranos, agressores. Tipo bloqueado, é o caso da questão. São pessoas que estão em situações tão comprometedoras que qualquer tentativa de defesa parece prejudicial ou que o próprio crime, né? Por exemplo, indivíduos de alto escalão que praticam ilicitudes e acabam sendo vítimas de outros crimes, ou um marido que em um motel como amante torna-se vítima de roubo. Então, essa tipologia aqui, eu coloquei aqui porque eu nunca tinha visto ser cobrado em prova. Né? Vai que a FGV repete aí para vocês. Beleza? Vamos em frente. Uma questãozinha aqui boa, né? A criminologia é um ramo da ciência penal que abrange os conhecimentos relativos ao delito como fenômeno social, inclusive os processos de elaborar leis, infringir as leis e reagir à inflação das leis. Acerca das teorias criminológicas. Vamos lá, pessoal. A teoria ecológica do delito foi criada na Escola de Chicago e consiste na sustentação baseada em pesquisas empíricas, correlação entre o meio ambiente comunitário e a formação de determinados padrões infracionais. Pessoal, teoria ecológica é uma teoria parecida ali com a Escola de Chicago, né? Há quem diga que seja a mesma coisa. Mas, veja, esse item está correto. A teoria ecológica, assim como a teoria de Chicago, ela vai falar aí sobre o meio ambiente em que a pessoa está inserida, né? Então, olha aí, ó. Ela é de 1915, né? E ela vai dizer que o progresso nas grandes metrópoles norte-americanas, lá em 1915, vinham muitos imigrantes, né? Então, tinha um progresso e o progresso acabava levando à criminalidade dos grandes centros urbanos. É exatamente isso. Tá? O item 1 está bem correto aí. Então, olha só, para a teoria ecológica, a ordem social, a estabilidade e a integração contribuem para o controle social e a conformidade das leis. Por outro lado, a desordem e a má integração vão levar para o crime. Tudo bem? Cuidado, então, guardem menos. Quanto menor a coesão e o sentimento de solidariedade dentro do grupo, maiores serão os índices de criminalidade. Tá? Teoria ecológica, também chamada de Escola de Chicago. Né? Elas tinham ideias muito parecidas. 2. A teoria da associação diferencial, também chamada de aprendizagem social, vai dizer que as racionalidades, sejam elas motivacionais e metodológicas, que levam ao cometimento de ilicitudes, podem ter origem genética. Pessoal, quem falava em criminalidade como origem genética era a escola positivista, né? Lombroso, né? Eu falei para vocês já. Não tem nada a ver, mas são principalmente transmitidas em circunstâncias no curso da convivência grupal. Então, não. A gente vai ver que a teoria da associação diferencial ela não tratou dessas causas genéticas. E 3, os crimes do colarinho branco são infrações praticadas por indivíduos dotados de elevado status
socioeconômico no curso de atividades filantrópicas, sendo a razão pela qual as cifras negras não incidem sobre tais comportamentos ilícitos. Né? Também não existe nenhuma relação entre as cifras negras, né, e os crimes de colarinho branco. Tá? Então, eu entendo aqui que somente o item 1 está correto. Mas vamos explicar aqui, né? Falando sobre a teoria da associação diferencial. Olha aí, ela é chamada de, na verdade, só falando um pouquinho mais aí sobre a escola de Chicago, né? Ela também é chamada de teoria da desorganização social. Olha lá que eu falei para vocês. Explosão do crescimento da cidade de Chicago, né, nos Estados Unidos. Então, Chicago ele teve uma explosão migratória no século XIX e século XX. Receberam-se vários imigrantes europeus, negros chegaram. Né? Então, esse era a foto lá dos Estados Unidos nessa época. Né? E aí eles perceberam que, por meio de pesquisas estatísticas, né, os crimes tendiam a acontecer nas periferias. Né? E que essas regiões eram as que apresentavam as menores taxas de escolaridade, renda e laços sociais. Né? Então nós tínhamos a ideia de círculos, né, concêntricos. Né? Então as pessoas saíam da periferia, lá onde eles viam que tinham menores taxas de escolaridade, né? O controle social informal, né, ele era mais enfraquecido. Tá? Então, isso basicamente era o que dizia a escola de Chicago. Né? E aí, isso levava a uma estigmatização dos guetos, né, das pessoas que moravam nesses locais, né, uma espécie de discriminação. Né? Olha só, a cidade cria a segmentação da multidão através de uma ecologia do medo. Na cidade se materializa na figura do estrangeiro, do imigrante. Né? Então, essas palavrinhas são importantes aí. Teoria da associação diferencial, pessoal. Ela tem outros nomes, cuidado. Aprendizagem social ou social learning. Mas veja que sempre vai ter essa ideia de aprendizado. 2024 foi difundida por Edwin Sutherland, guardem esses nomes. Né? Então, ó, a associação diferencial vai dizer que é um processo. Né? Nós aprendemos alguns comportamentos desviantes da regra. Né? Isso requer um conhecimento especializado e uma habilidade. Né? Bem como nós temos que tirar proveito dessa maneira desviante. Né? Então, qual que era a premissa dessa teoria? O crime ele não pode ser reprimido simplesmente como uma inaptidão das pessoas menos favorecidas. Não é exclusividade dessas pessoas. Não. Nós temos uma perspectiva social que ninguém nasce criminoso. A criminalidade e a delinquência, para Sutherland, são resultados de uma socialização inadequada, tá, pessoal? Então tá aí, olha o nosso amigo Sutherland aí, ó. Ele vai dizer que existe o lado bom do crime, que é mostrar as fraquezas da desorganização. Ao mesmo tempo que a dor revela que o corpo vai mal, o crime revela a estrutura social quando ele tende a predominar. Né? O crime é um sintoma da desorganização social. Olha que interessante, né? Muito interessante. E pode ser reduzido em proporções consideráveis, mas para que eu possa reduzir isso, eu preciso de uma reforma na estrutura social. É isso que Sutherland vai dizer. Tá? Então veja, a teoria da associação diferencial, em momento algum, ela vai falar em determinismo biológico. Isso é lá para Lombroso, na escola positivista. Tá? Foi Sutherland que cunhou essa expressão, crime dos colarinho branco, white collar crimes, né? Que são as pessoas com maior poder aquisitivo que também cometem delitos. Né? Inclusive, essa teoria ela foi influenciada pela escola de Chicago. Então, segundo Sutherland, o comportamento criminoso ele é aprendido, por isso que é learning, né?
quando há uma interação com outras pessoas em um processo de comunicação. Beleza? Tudo bem? O item 3 também está incorreto. Os crimes de colarinho branco realmente eles são praticados no contexto por indivíduos de alto status econômicos, mas não somente em atividades de filantropia. Não tem nada a ver. E outro erro é dizer que as cifras negras, aqueles casos que acontecem, mas não chegam ao conhecimento, né, do aparato do controle social informal, isso tem relação com os crimes de colarinho branco também errado. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos caminhando aqui um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da macrosociologia. Né? Quando a gente está falando aí dos crimes de colarinho branco. Né? Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. O estudo do delito ele teve início lá no século XVIII, pessoal. Essas datas são importantes, hein? Escola clássica, século XVIII, mas somente no final do século XIX que a sociologia ganhou força por conta desse homem aqui, ó, Émile Durkheim, tá? Isso é importante. No início do século XX, a sociologia ela se consolidou como uma disciplina universitária na unidade de Chicago, na Universidade de Chicago, tá vendo? E aí que foi surgir a primeira teoria sociológica do delito, que é a Escola de Chicago. Né? Olha como as coisas se encaixam, né? E aí nós tivemos o desenvolvimento da sociologia criminológica, a microsociologia e a macrosociologia. A microsociologia ela vai analisar apenas a interação entre a sociedade e o indivíduo. E a macrosociologia vai estudar as estruturas sociais. Certo? Então essa expressão crimes do colarinho branco, ela vem lá de 1939. Sutherland, né? Ele cunhou essa expressão. Né? São aqueles crimes cometidos pelas pessoas de alta posição social. Ele vai dizer, olha, esses crimes recebem punições bem menores do que os crimes praticados por pessoas comuns. Tá? Beleza? Interessante, então. Bom, olha só. Dentre essas teorias que eu falei para vocês, macrosociológicas, né, que tratam os crimes do colarinho branco, nós temos a teoria da anomia, o labeling approach, a criminologia do conflito e a crítica. O que falava a teoria da anomia? A teoria da anomia ela era mais focada num paradigma etiológico, né? Ela queria saber as causas do crime. Já as outras, o labeling, a criminologia do conflito, elas adotaram o paradigma da reação social. Por isso que falam que o labeling approach provocou uma verdadeira mudança no paradigma, né? Ele foi revolucionário. Se o paradigma etiológico ele queria saber as causas intrínsecas dos delitos, o paradigma da reação social vai entender diferente. Olha, o crime é uma construção do sistema penal. Esse seleciona, interpreta e define as condutas criminalizantes. Tudo bem? Bom, falamos aí das cifras, né? Vamos falar um pouquinho da cifra negra, cifra zona escura, dark number ou cifra noir, né? Basicamente a diferença entre a criminalidade real e os dados oficialmente registrados pelos órgãos públicos, né? O número de delitos que por diversos motivos não chegam ao conhecimento das autoridades. Há uma discrepância entre as estatísticas e a percepção da realidade criminal. E aí vão defender que existem umas subdivisões da cifra negra. A cifra dourada, né, que ouro, né? Ouro tem relação com colarinho branco. Crimes de alta posição social e pouca visibilidade. Né? Eles quase nunca aparecem, os ricos e abastados, nas estatísticas criminais, digamos assim. Né? Bom, o que mais nós temos, pessoal? Nós temos a cifra cinza,
que são aqueles delitos diretamente na delegacia. Eles até chegam na delegacia, mas não vão para frente, morrem na delegacia. Então cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é importante. E a cifra amarela, que está relacionada com a violência policial. Então, muitas vezes, esses crimes essas informações são subnotificadas ou até mesmo encobertas, tá? Tá aí, ó. As cifras, então, pra gente. Negra, dourada, cinza, amarela. Cuidado com a verde, né? Relação com os crimes ambientais, também chamada de Green Criminology. Cifra azul, né? Era aqueles operários norte-americanos que iam trabalhar de macacão azul, né? Então nós temos as pessoas de classe econômica baixa, né? Eram chamados de blue collars. E a cifra rosa, os crimes praticados no contexto de homofobia. Tá? Então eu peço para que vocês saibam isso aqui para a prova, tá? É importante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os modelos de reação ao crime. Nós temos o dissuasório, também chamado de clássico ou retributivo. Nesse modelo, a pena possui uma finalidade retributiva, nós vamos retribuir de maneira intimidatória e proporcional, vamos punir o criminoso. E o modelo ressocializador, que visa a reinserção social do preso. Temos esses três, dissuasório, também chamado de clássico ou retributivo, só quero punir, ressocializador e o integrador, restaurador, justiça restaurativa. Nós vamos tentar levar tanto a vítima quanto o agressor a um status anterior. Vamos tentar ali compor, né? É o que nós temos na Lei 9.099, né? Reparação do dano ali e tá tudo certo. Beleza? Cuidado aí com essas três classificações. Bom, questãozinha pra gente. Maria, 37 anos, órfã materna, foi mantida em cárcere privado desde os 9 anos de idade por Firmino, seu genitor. Durante todos esses anos, ela foi estuprada pelo pai e concebeu 5 filhas que também passaram a ser vítimas de abusos sexuais. Certo dia, cansada do sofrimento, Maria, aproveitando-se da distração do abusador, desferiu-lhe golpes de machado na região da cabeça, que acabou matando, né? Aqui era muito mais uma questão de gramática, de atenção, do que qualquer outra coisa. Bom, do ponto de vista da vitimologia, que é um ramo da criminologia, que foca na vítima, Benjamin Mendelssohn, essa vítima do homicídio, eu quero saber do agressor que morreu, não dela. Então, muita gente não se tocou disso na hora da prova. Esse agressor é completamente inocente, ele é menos culpado que o delinquente, ele é tão culpado que o delinquente, ele é mais culpado que o delinquente, ou ele é o único culpado? Na classificação de Mendelssohn, tá? Ele seria a letra D, tá, pessoal? É mais culpado que o próprio delinquente. Então, só retomando o que eu já disse, o Mendelssohn ele é considerado o pai da vitimologia, né? Ele vai classificar as vítimas de acordo com a sua participação e responsabilidade no crime, né? E ele propôs essa classificação para entender essa relação entre vítima e agressor. Como isso influencia o crime. Então aí está a repetição das classificações de Mendelssohn, né? Vítima completamente inocente, né? Essa não contribui nada para o crime, as crianças abusadas, pessoas atacadas de forma aleatória. Vítima com culpa menor ou por ignorância, ela acaba sendo vítima devido à negligência ou desconhecimento, por exemplo, aquela que deixa a porta aberta de casa destrancada, facilitando um furto. Que mais? Pessoal, só um segundinho aqui, eu vou sair da tela porque eu vou levantar, tá? Velho é complicado, velho ele tem dores, né? Vocês vão chegar aí nessa idade, em breve. Então, vítima de forma mínima, inconsciente para o crime, né? Exemplos, alguém que deixa a porta aberta destrancada, vítima tão culpada quanto o infrator, vítima conhecida como vítima voluntária, né? Acontece quando vítima e agressor participam de maneira igual da situação que leva o crime. Nós temos os duelos, as brigas mútuas, os suicídios pactuados. Vítima mais culpada que o infrator,
A vítima acaba instigando um comportamento aí, né? Levando ao crime, alguém que provoca tanto uma pessoa ao ponto de desencadear uma agressão. Vítima unicamente culpada, a vítima é a verdadeira responsável pelo crime, ela acaba agindo como infratora. Por exemplo, o agressor age em resposta a uma conduta ilícita da vítima, uma pessoa que tenta assaltar e acaba sendo morta pela reação da vítima do roubo. Então essas classificações aqui de vítimas são importantes. Vítima imaginária, na verdade não houve um crime real, mas a pessoa alega ser vítima de algo que efetivamente não aconteceu, né? Por exemplo, as falsas acusações ou simulações de crime. Bom, e eu já falei, né, que Mendelssohn ele fez a classificação dele com base justamente nessa suposta participação da vítima, né? Então, olha só, fica claro, né? O Firmino ele submeteu Maria a abusos extremos e ela agiu em legítima defesa para matá-los. Né? Então, ele classifica aí Firmino como uma vítima mais culpada que o delinquente. Ela levou, ele foi o responsável pelos abusos e pela situação extrema que acabou fazendo com que Maria acabasse aí fazendo isso. Né? Maria mandou benzão. Concordam? Também. Né? Então tá aí, eu não vou repetir as classificações, aqui ficou repetido. Né? A gente já vai para a próxima questão. Os processos de criminalização, eles indicam a seletividade do sistema penal. Lembra lá da criminologia crítica? Que a gente estava falando da seletividade? Né? Então, olha só, a esse respeito é correto afirmar: cabe à polícia a criminalização primária por ser a primeira a se deparar com o crime. É a polícia, pessoal, que vai fazer a criminalização primária, né? A criminalização primária não é no processo de criação das leis? Será que seria a polícia? Os processos de criminalização são atribuições do Poder Judiciário, que é, em última análise, a instituição que decide. Será que é só o Poder Judiciário que é seletivo? Criminalização primária consiste no ato. Criminalização primária consiste no ato legislativo de criação de tipos penais, sim. Né? A criminalização primária é exatamente isso. A criminalização terciária é realizada pelas próprias organizações no chamado Tribunal do Crime. E a criminalização secundária consiste no ato legislativo de aumentar as penas para os crimes já existentes. Tá? Essas classificações também são bastante importantes, tá, pessoal? Das criminalizações, né? Então vamos lá. Cuidado. Criminalização primária, realizada pelo legislador. Ato de criar leis penais materiais que estabelecem condutas como crimes e prevêem punições. Primária. A secundária é realizada pelos próprios órgãos estatais, MP, polícia, poder judiciário. Né? É uma segunda criminalização, não é de maneira primária. Nós vamos ter ações punitivas, mas para determinados indivíduos. Está vendo como é uma criminalização secundária? E temos a terciária, que é a criminalização da própria sociedade, né? Esse processo de etiquetamento, né? De construção social do crime e do criminoso, a partir de processos de estigmatização, né? Exatamente isso aí que a gente está vendo, processo de rotulação. Então, cuidado com essa classificação também. Olha aí, ó. Na criminalização secundária, Zaffaroni vai chamar exatamente disso. Seletividade. A seletividade também ocorre por meio da vulnerabilidade, né, de determinados grupos fragilizados, pessoas que normalmente estão numa posição inferior perante a sociedade. Quais seriam essas pessoas? Os moradores de ruas, os analfabetos. Né? Então, essa criminalização secundária ocorre uma separação quando se atinge pessoas que já estão individualizados. Né? É muito interessante isso aí. Bom, olha aí.
Depois nós temos aí temos a criminalização secundária, a criminalização terciária. Na terciária, o indivíduo já está condenado, né? Ele já é considerado como culpado, ele já respondeu a um processo, ele está cumprindo pena. Cuidado, então a terciária lá na frente, ele já está cumprindo pena, né? E aí o indivíduo, mais uma vez, ele é criminalizado, ele se sente inferior, né? Porque ele está cumprindo pena, ele já é estigmatizado pela sociedade. Agora é a sociedade lá na frente, olha, aquele cara ali está cumprindo pena, né? Então ele acaba assimilando tanto essa cultura que ele passa a assumir para o seu ambiente, como se fosse o local mais adequado para a sua inserção, tá? Cuidado, criminalização primária, secundária e terciária. Próxima, vamos para a próxima questão, vamos lá. Os discursos punitivos variam de forma ampla, desde discursos punitivos apresentados como solução para os problemas da criminalidade, até compreensões de que o direito penal ele não atende a qualquer uma das finalidades. Essa questão quer saber se a gente conhece abolicionismo penal, direito penal mínimo, direito penal do inimigo, tolerância zero, né? Isso pode aparecer também nas provas aí. Bom, vamos lá. Ele quer a alternativa correta. Abolicionismo penal e direito penal mínimo têm o mesmo significado? Direito penal mínimo é uma teoria segundo a qual o direito penal não se aplica aos cidadãos, mas apenas aos estrangeiros. Tolerância zero é uma política aplicada às autoridades que cometem crimes. É isso a tolerância zero? Óbvio que não. O abolicionismo penal se configura por defender a substituição do atual sistema penal por modelo de justiças menos radicais. É isso mesmo que o abolicionismo penal vai defender. Olha, do jeito que está, não serve para nada. Prender todo mundo, penas privativas de liberdade, não. Vamos substituir isso por modelos de justiça menos radicais. E o direito penal mínimo defende a punição apenas dos criminosos de colarinho branco, não tem nenhuma relação com isso, tá? Então vamos dar uma olhada a cada uma delas. Abolicionismo penal, né? O abolicionismo penal ele vai propor a descriminalização, a exclusão de determinadas condutas no âmbito das leis penais, né? Extinção da aplicação das penas para certos casos. Olha, não precisa prender por causa disso. Já o direito penal mínimo vai dizer, olha, a privação de liberdade ela deve ser usada apenas em casos mais graves, onde há um risco social efetivo e concreto. Deve ser em última instância. Então não confundam abolicionismo penal e direito penal mínimo. Tá? Ainda falando aí sobre o abolicionismo penal. É um movimento que está ligado à descriminalização, né, exclusão aí de certas condutas de leis penais incriminadoras, né, e nós vamos levar a uma abolição da pena aplicada em razão de certas condutas, tá? Então, só historicamente falando, né, estudos aí de Luc Humann, na Holanda, Thomas Madsen, Niels Christie, Sebastian Schrer, esses nomes não são muito cobrados, tá, pessoal? Mas saibam aí que são autores desse movimento, tá? Então ele vai dizer o seguinte, olha só, o movimento representa um novo método de vida, propondo uma maneira de pensar o direito penal. Vamos repensar o direito penal. Então ele vai questionar o significado das punições, das instituições, né, buscando construir alternativas que priorizem novas formas de liberdade e justiça. É isso que vai dizer o abolicionismo penal, tá? Aí você pode dizer, professor, mas a despenalização de certas condutas pode ser vista como um estímulo à sua prática, né? Será que isso está certo? Mas veja, os abolicionistas vão dizer não. Despenalizar uma conduta não necessariamente incentiva a criminalidade. E ele dá um exemplo, né? A abordagem adotada em relação aos usuários de drogas. Eles não são mais vistos como criminosos, mas como os dependentes. Então ele diz que não há essa eles vão dizer que não há essa correlação.
Então veja, essa mudança de perspectiva não levou ao aumento do número de usuários. Então, isso quer dizer o quê? Que a despenalização ela pode ser efetiva sim. Tudo bem? Bom, concluindo, o abolicionismo penal, por exemplo, aplicado a crimes patrimoniais, eu furto um caderno, por exemplo, ele pode ser um instrumento de promoção de justiça e de segurança social. Está ligado totalmente ao princípio da dignidade da pessoa humana, contribuindo, olha, é positivo, para um sistema penal mais humano e proporcional. Então não há nada de ruim nisso. Beleza? Esse era o abolicionismo penal. Também temos o direito penal do inimigo. Quando a gente fala em direito penal do inimigo, a gente vai falar de Jacobs, tá, pessoal? Gunther e Jacobs, tá? Cuidado com isso. Olha só. O que o Jacobs vai falar, pessoal? O que o Jacobs vai falar? Presta atenção. Ele vai dizer que com os novos delitos, com os novos riscos de uma sociedade pós-moderna e com a expansão do direito penal, as instâncias de controle elas também têm que evoluir. Então, o que o Jacobs fala, no direito penal do inimigo? Nós temos que separar os criminosos em duas categorias. Aqueles que infringirem a lei, os cidadãos, aliás. Aqueles que infringirem a lei, alguns nós vamos manter o status de cidadão. Para eles, nós vamos dar aí todas as garantias. Mas aqueles que não agem de maneira, aqueles chamados inimigos do Estado, para esses não. Esses são chamados de inimigos, eles são uma ameaça à ordem social. Então eles têm que receber um tratamento rígido e excepcional. Eles não têm direito nem a garantias legais. Então, segundo Jacobs, esses inimigos eles perderiam os seus direitos e garantias jurídicas. Então ele vai chamar os inimigos, os terroristas, os traficantes de drogas, membros de organizações criminosas, dentre outros, tá? Duas categorias, cidadãos e inimigos. Agora só um detalhe, voltando ainda no abolicionismo penal, veja que ele tem total relação com a criminologia radical, crítica, marxista, os modelos de justiça menos radicais não tem nada, porque ele visa a total mudança do atual sistema judiciário. Então a criminologia radical e a crítica, eles também têm um pouco de abolicionismo penal. Beleza? Cuidado com essa inferência. E o que era tolerância zero? Pessoal? Olha só. A política criminal consiste num programa de objetivos. A gente viu lá no começo da aula. Métodos, procedimentos, resultados que o Ministério Público e as autoridades de política criminal prosseguem para a prevenção e repressão da criminalidade. Então veja, a política criminal ela tem dois pilares, o preventivo e o repressivo. Aí, pessoal, lá em 1982, lá nos Estados Unidos, James Wilson, em parceria com George Clooney, eles intitularam a concepção do que seria tolerância zero. Cuidado, tolerância zero tem total relação com a teoria das janelas quebradas. O que dizia essa teoria? Ele faz a teoria da tolerância zero. Eu não posso deixar passar nenhum tipo de infração penal, por menor que seja. Porque se eu deixo passar, se eu não combato, isso vai acabar gerando crimes mais graves. Então lá nos Estados Unidos, nós tivemos praticamente uma caça às bruxas, Tudo era criminalizado. Teoria da tolerância zero. E qual a relação com a teoria das janelas quebradas? Olha só, o professor Bellini ele vai dizer. O argumento principal da teoria é que uma pequena infração, quando ela é tolerada, isso vai levar a um clima de anomia, a uma ausência de leis, que gerará condições propícias para que aconteçam crimes mais graves. E aí ele faz uma metáfora, uma comparação das janelas quebradas. Num prédio, se eu tenho umas janelas quebradas, se eu não corrijo, se eu não conserto aquelas janelas, as pessoas que passam ali e veem aquelas janelas quebradas,
elas vão admitir, olha, ninguém está nem aí para esse prédio. Então vamos continuar a criminalização, vamos cometer mais crimes. Consegue enxergar? Então, teoria da tolerância zero e teoria das janelas quebradas. São duas teorias que andam juntas, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Olha lá, ó, política da tolerância zero lá nos Estados Unidos. Realmente, ela diminuiu muito os crimes e lotou os presídios, né? Mas será que ela não foi alvo de críticas? Com certeza ela foi muito alvo de críticas, né? Veja, não são apenas os países em desenvolvimento que enfrentam há décadas problemas de segurança pública, né? Lá nas metrópoles norte-americanas, esse problema virou um caos, né? Nós tivemos uma epidemia de crimes. Cidades como Nova York e Chicago acabaram optando por esse modelo, né? Então nós tínhamos aí uma repressão inflexível a crimes menores, objetivando o respeito à legalidade e a redução de crimes, né? Mas veja que esse modelo dividiu muitas opiniões. Será que ele realmente é efetivo? Quais são as suas consequências, né? Aumento da população carcerária, aumento do abuso policial, tá? Beleza, olha só. Janelas quebradas, né? Já falei para vocês, cientista James Q. Wilson e George Clooney, né? Qual que era o argumento dos autores? É o que eu falei. Se um prédio ele tem algumas janelas quebradas, se elas não forem de pronto reparadas, a tendência é que os vândalos vão quebrar mais janelas, né? O prédio pode até ser invadido e desocupado, né, com aspecto de depredação, né? Então, resumindo, o que diz a premissa das janelas quebradas? Pequenas desordens levariam a grandes desordens e, consequentemente, aos crimes. Mas eu disse para vocês que essas teorias também foram criticadas, né? Se de um lado os defensores apontavam uma efetiva redução dos crimes, né, os críticos iam falar que esse modelo trata questões sociais simplesmente pelo enfoque da segurança. Ou seja, há redução dos crimes e contravenções, mas o formato não seria efetivo, por exemplo, para os crimes de corrupção. Também criticavam dizendo, olha, a diminuição da violência em algumas cidades tem muito mais relação com o aumento da quantidade de jovens com acesso a empregos e melhorias de renda do que com a aplicação num choque de segurança, né? Então veja que essa teoria ela não foi unânime, tá, pessoal? Ela não foi unânime, tá? A tolerância zero foi utilizada na prevenção de drogas, argumentar que a justiça penal tem um papel importante no enfrentamento de algumas substâncias ilícitas, tá? Então, são teorias interessantes, mas que não foram de maneira nenhuma unânimes. Bom, sobre a teoria do labeling approach, muito importante, marque V para verdadeiro e F para falso. Para a teoria do labeling approach, a noção de crime e criminoso são construídas mais de maneira social, a partir de uma definição legal. Ok, é isso mesmo. Labeling approach, ou teoria do etiquetamento, é aquela segundo a qual o criminoso já nasce marcado por características biológicas? Não, pessoal. Isso aqui é lombroso. Teoria positivista, não tem nada de labeling approach. E de acordo com a teoria do labeling approach, a ação das forças policiais e do poder judiciário em nada contribuem, pessoal, para a estigmatização criminal, justamente o contrário. Justamente o contrário. Então, nosso gabarito é verdadeiro, falso, falso. Tá? Então tá aí. Teoria do labeling approach. Quem falou dessa teoria? Howard Becker. É uma teoria do conflito. Outros nomes: teoria do etiquetamento, rotulação, etiquetagem, intervencionista, teoria da reação social. Tudo a mesma coisa. Para que um fato seja considerado criminoso, é necessária a criação de uma norma penal incriminadora. Mas aí ele vai dizer, quem define isso são as elites dominantes, visando subjugar as outras classes. Então a ideia básica é de que o processo de criminalização funcionaria como um instrumento de proteção ao interesse das classes mais altas,
das classes dominantes, tá? Então há um consenso que essa teoria ela incentivou medidas despenalizadoras no direito penal brasileiro, tá? Olha, essa teoria ela emerge no final dos anos 50 e início dos anos 60, nos Estados Unidos aí, né? Olha só, Irving Goffman e Howard Becker, os dois trataram, né? E os dois eram da escola de Chicago, tá? Veja, nós estávamos lá na década de 50, 60, né? Guerra Fria, Estados Unidos enfrentava desafios internos, movimentos de minorias com negros lutando por igualdade, movimentos estudantis. Então, esse era o cenário dessa teoria. Bom, como resultado desses novos conflitos sociais, por isso que ela é tão importante, pessoal, essa teoria do labeling approach, né? Ela criou um novo paradigma criminológico, né? Qual que era? O conceito emergente de desvio social, pessoal. Todas as condutas que não se alinhavam com as definições legais, sejam elas sociais ou psiquiátricas existentes, tá? Essa teoria, ela surge nessa ideia de conflito, por isso que ela é uma teoria do conflito, né? E, como eu disse, ela foi revolucionária. Por quê? Porque ela criou um novo paradigma criminológico. Então, ela é conhecida como teoria do etiquetamento. Ela foi influenciada pelo interacionismo simbólico. O que era isso? Uma corrente sociológica que dizia: a realidade humana é mais moldada pela interpretação coletiva dos eventos, pelo que as pessoas dizem ser, do que pelos próprios fatos. Interessante, né? Mas o que isso implicava? Olha, um comportamento ele só vai ser considerado criminoso se os mecanismos estiverem inclinados a rotulá-los como criminoso, né? Então nós vamos observar não apenas do aspecto individual, mas sim do indivíduo como integrante de uma sociedade, tá, pessoal? Dentro de um grupo, né? Essa que foi a grande questão do labeling approach, né? A criação de rótulos ou etiquetas, né? Muito interessante. Então, isso se refletia no vestuário, no cabelo, na religião, na cultura, né? Inclui também a simples rotulação, capaz de expor aos olhos do Estado grupos que se destacam por características distintas. Se eu não pertencesse àquela característica tradicional, aquele grupamento tradicional, eu era rotulado. E essa rotulação vai direcionar de maneira mais incisiva quem são os indivíduos marcados, os negros, os pobres, né, os diferentes, né? Então, Becker ele vai justamente nesse sentido. O comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como desviante, né? Antes do labeling approach, isso que vocês precisam entender. Os estudos sobre os dados criminológicos focavam apenas no fenômeno do crime e das suas causas, não tinham essa relação com a sociedade. Mas a partir dessa teoria, nós passamos a compreender e analisar os chamados processos de criminalização. Então nós vamos passar a perguntar o que é um crime. Crimes são essencialmente comportamentos que a sociedade e as entidades punitivas vão chamar como crime. Na ausência de um conceito claro, né, e de converter certos fatos em indícios de um processo penal, não existirá o crime. Então veja, o crime aqui não surge de maneira inata, né, a partir de uma conduta realizada por um agente imputável, que o direito penal fala, né, um caráter dogmático, e tampouco decorre de uma conduta proibida. Não, não é isso. O crime aqui, para o labeling approach, é uma interpretação sobre aquela conduta, daquela pessoa. Será que aquilo merece ser caracterizado como crime? Né? Muito interessante. Então, para concluir, de acordo com essa teoria, o delito carece de consistência material. Ele é um conjunto de processos de reação social. Né? Essa que é a grande diferença.
O delito é definido como uma conduta ou comportamento desviado, especificadamente praticado por indivíduos que são definidos como criminosos, tá? Um bom exemplo disso que eu estou falando, né, é o bandido mau e o bandido bom, né, o Leonardo Pareja, lá de Goiânia, né, em 1974. Ele ingressou precocemente no mundo do crime e se tornou conhecido pelo sobrinho, né, pelo sequestro do senador, da sobrinha do senador Antônio Carlos Magalhães. E aí, olha só que interessante, durante as negociações com a polícia, ele conseguiu permanecer foragido por quase um mês, concedendo entrevistas a rádios, né? E aí a mídia foi lá e apelidou-lo de bandido ousado, bandido sedutor. Interessante, né? Então veja, esse processo de rotulação social, ele está se tornando cada vez mais eficaz, à medida que o processo das sociedades leva o distanciamento entre os indivíduos, tá? E isso acaba perpetuando a ideia de que não podem e não devem confiar uns nos outros. O que isso vai gerar? Um enfraquecimento do controle social informal. Então, como é que a gente resolve isso? Investindo no fortalecimento dos controles sociais informais. Nós vamos implementar políticas de inclusão para reduzir a distância que causa prejuízo para todos. Basicamente é isso. Beleza? Então, dissecamos aqui, acabamos com o Labeling Approach. Próxima. Relacione a escola criminológica com a afirmativa a ela compatível. É fundada no livre-arbítrio, portanto o crime é fruto de uma decisão de seres racionais. Pessoal, qual escola falou isso? Escola clássica. Né? É o famoso CBF, né, pessoal? Escola clássica, né? Nós temos aqui o CBF. E os positivistas, o LFG. Carrara, Beccaria e Feuerbach. Tá? CBF. Lembra da CBF, pessoal? Confederação Brasileira de Futebol. E LFG para os positivistas. Lombroso, Ferri e Garófalo. Com a letra feia, né? CBF, LFG. Tá? Escola positiva, também chamada de ecologia criminal, é uma das escolas mais importantes do consenso da sociologia criminal. É a escola de Chicago, né? E é fundada no determinismo, no estudo do delinquente. Qual que é essa escola, pessoal? Seu principal expoente foi Cesare Lombroso, com a obra O Homem Delinquente. O Homem Delinquente. Beccaria escreveu qual obra, pessoal? Do Delito e das Penas. Cuidado. Principal obra clássica do Delito e das Penas. Limitação das penas. Penas justas, penas humanas. E principal obra positivista, O Homem Delinquente. Tá? Então aí, a escola clássica, baseada no livre-arbítrio, responsabilidade moral dos indivíduos. Principal representante, Beccaria. O crime é uma escolha racional. Escola de Chicago, também conhecida como Escola da Ecologia, focava os estudos no ambiente social e comunitário como fatores determinantes. Aquela questão. Falou em ambiente, falou em Escola de Chicago. E a escola positivista, determinismo, seja biológico, principalmente na primeira fase, com Lombroso, e social, crime resultado de fatores externos ou internos ao indivíduo. Então, Lombroso foi um dos seus principais expoentes. Né? Ele estudou as características físicas e comportamentais dos criminosos. Tá? Falando um pouquinho sobre a escola clássica, né? Também chamada de escola liberal, século XVIII, pessoal. Escola clássica, século XVIII. Era a fase pré-científica ainda da criminologia. Ela foi fortemente influenciada por ideais iluministas, né, pessoal? Então ali a ideia era contestar o absolutismo, né? Então veja, surge, olha o Barata, olha Alessandro Barata que ele falou. Surge, portanto, em um nítido fluxo de transformações políticas, econômicas e ideológicas pelas quais passava a Europa e seus sistemas punitivos. Alessandro Barata, a PCMG, adora esse escritor, tá, pessoal? Então, olha só,
Antes da escola clássica, nós tínhamos penas cruéis e desumanas, né? Um antigo regime. E é justamente isso que os clássicos vão combater. Né? Beccaria vai falar, olha, tudo bem, pode ter pena, mas que as penas sejam justas, né? Olha aí, ó, enforcamento, tortura, decapitação, já não é mais possível falar nisso. Olha aí, os dolorosos gemidos do fraco, sacrificada a ignorância cruel, os opulentos covardes. Olha a descrição que o Beccaria faz daquele cenário. Né? Então, isso aqui já não serve mais. Nós precisamos de penas justas, penas razoáveis, penas pautáveis, né, pessoal? Beccaria escreve do delito e das penas. Então, veja, a escola clássica, né, movimento pré-científico, tivemos vários intelectuais, o mais importante é o Beccaria, né, 1764, ele escreve o do delito e das penas. Também temos Francisco Carrara e o Feuerbach, é a nossa CBF, tá, pessoal? Então, do delito e das penas, ele pode ser considerado como um tratado filosófico. Olha que interessante, pessoal. Né? Ele refutava a tradição jurídica anterior. Ele invocava novos elementos, a razão, a consciência pública. Ele ia contra as atrocidades dos sistemas punitivos anteriores, tá, pessoal? Então, os clássicos eles foram contra isso. Tudo bem? Eles falavam que, olha, a pena de morte ela é inútil, né? A pena suplícios não serve, tá? Então, o Beccaria e os seus seguidores clássicos, eles eram convictos da necessidade da humanização das penas, pessoal. Isso é muito importante, né? Eles eram inspirados em Rousseau e na teoria do contrato social. Então, eles defendiam a posição favorável, eles queriam que a legitimidade da lei, a lei tinha que valer como organizadora do processo penal. A lei, tá? Olha aí o nosso Alessandro Barata novamente. O que ele vai dizer? A escola clássica conclui que o humano é livre, o ser humano é livre, portanto dotado de plenas condições para resolver o que é certo e o que é errado. Se ele vai para o lado do crime, é um problema dele, né? Ele tem um chamado livre-arbítrio, né? É uma escolha pessoal, não cabe outras explicações. Então, Barata, em uma análise histórico-crítica, ele vai se referir sobre a escola clássica e o ato delinquente. Olha, como comportamento, o delito surgia da livre vontade do indivíduo. Não tem nada de causa patológica, como os positivistas defendiam. E por isso, do ponto de vista da liberdade, da responsabilidade moral, o delinquente ele não era diferente, segundo a escola clássica, do indivíduo normal. Não. Ele era o mesmo ser humano. Né? Em consequência disso, o direito penal e a pena eram considerados pela escola clássica não um meio de se intervir sobre aquele sujeito delinquente, mas como um instrumento legal para defender a sociedade do crime. Então, cuidado com isso. Para os clássicos, a pena era um instrumento de defesa da sociedade. Os clássicos não queriam punir os criminosos como um instrumento de punição, criando onde fosse necessário uma dissuasão para que ele não voltasse a cometer crimes. Esse era o ponto de vista dos clássicos. Então veja, Beccaria ele vai dizer que é o somatório das noções de liberdade individual e contrato social, é isso que garante ao Estado a legitimidade do direito de punir. Somente o Estado pode punir, pessoal. A pena seria precisamente uma retribuição legada aplicada ao infrator pelo dano que ele causou. Mas essa pena ela tem que ser justa e proporcional, pessoal. Tá? Ele vai dizer, olha, quanto maior uma pena mais objetiva e mais minuciosa, menos interferência nós vamos ter dos magistrados nos julgamentos do delito. É isso que a gente quer, proporcionalidade e legalidade das penas. Para a gente chegar à nossa conclusão, vamos falar um pouquinho sobre a escola positivista, tá? Bom,
No século XIX, a escola foi fortemente influenciada pelo cientificismo, né, que era uma busca intensa pela verdade. Nós temos a ideia de evolucionismo de Darwin, né, a escala da evolução. Tudo isso influenciou muito a escola positivista, né? E eu disse para vocês, o principal livro é O Homem Delinquente, Cesare Lombroso. Contribuições também de Ferri e Garofalo. A primeira fase com Lombroso, a segunda fase com Ferri e depois Garofalo. Mas quais que eram as teses? Né? A concepção do homem delinquente nato. Aqui não tem nada de livre-arbítrio. O cara já nasce doente. Características anatômicas, psicológicas específicas. Né? Olha, é uma rejeição ao livre-arbítrio. Né? Veja que essas ideias positivistas elas têm total relação ao direito penal do inimigo. Né? Seria um inimigo, né, esse sujeito, né, lá de Jacobs. Preste atenção nessa relação. Então, o Lombroso ele era um médico italiano. Ele desenvolveu suas ideias, né, analisando a prática criminosa, focado no criminoso. Né? Mas era um criminoso atávico. O que é isso? Atavismo. Era um criminoso que não se desenvolveu. Ele era um primata. Era um indivíduo inferior, ele era extremamente racista também, tá, Lombroso? Né? Era um indivíduo inferior na escala evolutiva. E ele nascia impulsionado para a prática criminosa, perturbar o equilíbrio social. Né? Então, Lombroso, juntamente com Ferri e Garofalo, ele consolidou seus estudos, baseados num cientificismo daquela época, mas ele buscava características físicas distintivas dos delinquentes. Cuidado, o método de experimentação começou aqui, né, nos positivistas, não nos clássicos, tá? E da observação sistemática. Então veja, olha o Lombroso aí. De forma geral, a partir dos seus principais representantes, essa escola positivista é ela que inaugura a primeira reação inquisitiva ao garantismo penal, estabelecendo um processo antissecular e intolerante, de cujo solo emerge uma nova forma de ver o crime. Né? Veja, não tem mais nada de pecado lá dos clássicos, não. O crime ele é derivado de uma perversidade inata. Esse era o que o Lombroso dizia. Então veja aí, durante toda a segunda metade do século XIX, a proposta positivista ela foi celebrada na Itália, como se fosse uma solução dos problemas penais. Mas Seccaria já dizia que a divergência entre as escolas acabou levando a uma verdadeira autofagia jurídica. Ou a gente seguia os clássicos, ou a gente era positivista. Mas ele vai dizer, olha, o objetivo de ambas as escolas seria o mesmo. O estudo do fenômeno do crime, para neutralizá-lo. E como meio de promoção da defesa social, Alessandro Barata. Mas veja, a escola positivista ela vai analisar o crime sobre um outro aspecto, não mais a sociedade ou o Estado, leis e influências dos indivíduos, mas sim o comportamento do criminoso individual. Esse comportamento é desviado, é um comportamento doente, né? De ser humano que tem problemas aí natas, criminoso nato. Já os clássicos, eles focaram seus olhares no fenômeno e encontraram um crime. Os positivistas fixaram suas reflexões nos autores desse fenômeno e focaram no criminoso. Porém, veja, clássicos e positivistas são faces da mesma moeda. Né? Ambos foram influenciados por ideais iluministas, né? Abre aspas, né? Tese e antítese que não podem superar essa relação dialética de oposição, senão quando produzem a síntese. E esta é muito diferente dos fatores que lhe deram origem. Tá? Muito interessante isso aí também. Para a gente concluir, segundo Zaffaroni e Batista, o discurso jurídico penal criminológico positivista, ele tinha um fundamento. Qual era? A raça superior, a raça humana europeia era mais evoluída.
E a criminalidade, ela seria um acidente, mas um acidente com causas biológicas. E aí olha que interessante, a influência do racismo é evidente em toda a criminologia positivista, né? O delinquente, ele não era só diferente, ele era inferior aos demais, né? E em conjunto com o nacionalismo crescente, as ideias de eugenia, o racismo advindo dessas teorias, olha que interessante, ele contribuiu para a legitimação do imperialismo, né? Lá na Alemanha nazista, por exemplo, teve total influência. Então Bauman ele vai dizer, olha, a eugenia ou educação seletiva dos homens era talvez o único meio. O próprio Darwin concordou, embora achasse utópica a proposta. É uma ideia de melhorar a raça humana, de controlar o coeficiente de natalidade, né? Tudo isso, pessoal, bombou lá na Alemanha nazista, né? Eles achavam que eles eram superiores. Então veja como essas relações aí tiveram forte influência dos positivistas. Beleza? Bom, pessoal, falamos de praticamente aqui todos os temas do seu edital, né? Espero aí que tenha sido produtivo para vocês essa mega revisão aí. Obrigado, Thiago, obrigado aí de coração, né? Espero aí que realmente tenham conseguido. Eu sei que é muita informação, né? E às vezes confunde um pouco, mas leiam novamente, estudam novamente aí esse material, que eu acho que vai dar para vocês resolverem aí praticamente toda a prova aí de vocês. Beleza? Obrigado, Angelina, obrigado, Thiago. Hoje um pouco mais descansado do que ontem. Deu para entregar mais aqui. Beleza? Fiquem com Deus, uma boa prova. Qualquer dúvida até o dia da prova pode me perguntar. Vladimir, um meu grande amigo. Pessoal, dúvida de qualquer matéria aí das meninas que vão fazer aí investigador e perito, pode mandar pra gente. Beleza? Uma boa prova a todos vocês, muita fé, muita paz agora e vai dar certo aí o objetivo. Beleza? Tchau, galera. Fica com Deus aí. Bom descanso aí para todos. Boa noite. Abração, Tiagão. Valeu, cara. Tchau.